Abençoa cada um que aqui está, aqueles que estão chegando, trazendo sempre a tua bênção e a tua vitória. É o que nesta manhã nós queremos te agradecer no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nesta manhã está conosco, o pastor Raimundo Silva. Ele é o escritor desta lição, É o escritor da lição da Escola Bíblica do ano 6, número 20, que tem por título, No Princípio, a ação do pecado sobre a criação. E eu convidei o pastor Raimundo nesta manhã para estar aqui juntamente conosco, confraternizando e trazendo um pouco do que Deus colocou em seu coração. Então, já vamos ouvir para aproveitarmos bastante a sua presença nesta manhã. Pastor Raimundo Silva, desde já também a igreja está feliz aí com o nosso irmão que recebeu esse convite. Diga amém comigo. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É uma alegria imensa estarmos aqui nessa manhã, participando dessa escola dominical junto com os irmãos e na condição de escritor da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o convite foi feito, nós aceitamos e estamos aqui para ministrarmos essa última lição que tem por título A Redenção Cósmica. Mas antes de nós entrarmos na última lição, a lição de número 13, eu gostaria de aqui recapitular e falar um pouco sobre as 13 lições que fazem parte da revista. Me foi dada a incumbência de escrever a revista desse trimestre, e nós elaboramos aqui 13 lições, que o objetivo é falar sobre a criação. E a primeira lição tem por título, a lição de número 1, Yahvé, o Eterno. Por que Yahvé, o Eterno? Por que esse título? Porque a criação, ela tem um Criador. E por isso, o objetivo da primeira lição é falar a respeito do Criador. Quem é o Criador, quais são os seus atributos, quais são as qualidades, Então, a primeira lição fala do próprio Deus como o Criador, aquele que é eterno. A segunda lição é outros ismos. O que é isso? Outros ismos. São outras formas, de interpretação a respeito da criação. Não é apenas o cristianismo que tem uma proposta, de como o universo foi criado, mas existem outras formas de pensamento, como o ateísmo, como o panteísmo, enfim. E aí nós abordamos essas várias outras visões acerca da criação. A terceira lição é no princípio. E o objetivo aqui é falar sobre o livro de Gênesis, E aí nós abordamos, o livro de Gênesis, o tipo de literatura que ele está contida, E fala um pouquinho ali sobre esse livro, que é o livro, essencial para que nós possamos entender, as Escrituras. Porque ali está o princípio da criação, quando as coisas foram criadas, o princípio da criação da humanidade, o surgimento do pecado, o surgimento das alianças de Deus com o homem. Então, é um livro muito importante. Eu aconselho que os irmãos se aprofundem no entendimento do livro de Gênesis, porque ali é o livro dos começos. A lição de número 4 é a grandeza da criação. Quando nós olhamos para a criação, muitas vezes nós ficamos desapercebidos, que a criação não diz respeito apenas aos homens, mas ao universo criado, a seres microscópicos, seres como bactérias, fungos, enfim. E os seres humanos, aos anjos, há uma grandeza incomensurável na criação de Deus. E aí nós abordamos a grandeza da criação de Deus, abordando as principais criaturas que foram criadas e dando assim uma visão geral de toda a criação. A lição número 5 fala sobre a criação do homem, que é a coroa da criação. O lugar que o homem ocupa na criação de Deus é o ápice, é o topo, é o primeiro lugar na criação de Deus. E nós abordamos também na lição de número 6 a criação dos anjos, que são seres totalmente espirituais. Eles não são compostos de matéria. O homem é composto de matéria e espírito, mas os anjos não, eles são totalmente espirituais. São seres espirituais, não possuem corpos materiais. A lição de número 7, a criação a partir do nada. O que nós abordamos aqui é que quando Deus cria, até então nada existia. Não existia anjos, não existiam homens,
não existia estrela, nada existia. Então Deus cria quando nada existia, cria a partir do nada. E aí nós vemos aí o poder, né, e a grandeza do Deus a quem nós servimos. É capaz de trazer as coisas à existência quando nada ainda existia. A lição de número 8 fala o Deus transcendente e o Deus imanente. Transcendente por quê? Porque Deus está além, ou seja, ele não pode ser alcançado simplesmente pela razão humana. Então ele é um Deus transcendente, né? Então, por ser Deus transcendente, se ele não se revela a nós, ele não pode ser conhecido, porque ele está além, ele transcende, né, o conhecimento humano, a natureza humana. Por isso que aqui eu abordei a transcendência de Deus e a imanência. Ele é um Deus transcendente, é um Deus que está além, mas é um Deus que também está presente. Como, pastor? Ele está presente através, né, dos seus mensageiros, dos anjos, através da palavra, através da providência divina, através das leis, né, que ele estabeleceu, as leis físicas, as leis espirituais, a lei moral. Deus está presente, e Deus está presente através do seu Filho Jesus Cristo. É quando Deus, ele toma a forma de homem e ele habita entre os homens. Então, é um Deus que está além, mas é um Deus que ao mesmo tempo está presente com os homens. A lição de número 9, tudo foi criado bom e perfeito, ou seja, quando Deus criou o universo, todas as coisas, o mal não existia, o pecado não existia, não é? Isso foi uma consequência de uma decisão humana que, então, introduziu o pecado na criação divina, mas no princípio tudo foi criado de uma maneira perfeita e boa. E aí, nós abordamos na lição de número 10, a ação do pecado sobre a criação. E aí nós abordamos, né, as consequências do pecado, que produziu morte, fome, dor, sofrimento, lágrimas, não é? Essa é a ação do pecado, não é, sobre a criação. E as consequências da queda na igreja é a nossa lição de número 11. Hoje nós abordamos, né, como o pecado, nesses últimos dias, tem atingido a igreja e tem provocado consequências, né, terríveis, né, dentro do conceito da igreja. Então nós vemos hoje em dia, dentro do conceito da igreja, dentro da igreja, é o relativismo moral, não é? A questão do pecado hoje em dia ela é banalizada. Santidade, então, muitas vezes não é algo que as pessoas não têm consciência de que a santidade ela deve ser buscada, deve ser um objetivo na vida do crente. Então nós abordamos, né, isso aí dentro da lição de número 11. E na lição de número 12, nós apresentamos Jesus Cristo como um redentor cósmico. Ou seja, o mundo está caído, o mundo já está sob o domínio do pecado, sim, mas Deus tem um remédio, Deus tem uma solução, não é? E a solução é a redenção dos homens e da própria criação através de Jesus Cristo. Ele é o Redentor, né? Aquele que vai redimir, aquele que vai resgatar a criação e colocar ela, né, no nível e no lugar que Deus projetou desde antes de criar todas as coisas. E por último, a lição de número 13, a redenção cósmica, ou seja, quando nós falamos de a palavra cósmica, ou cósmico, ou cosmos, ela está relacionada ao mundo, não é? Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando o mundo como um todo o universo criado, né? Nós falamos da Terra, mas nós falamos também da sociedade como um todo, o mundo, né, como sociedade, o grupo de pessoas forma o mundo em que nós vemos. Então, qual é o objetivo da revista e das 3 lições? Partindo do princípio de Deus, né, como Criador, apresentar como Ele criou, apresentar o Redentor, apresentar as consequências, né, da queda, e por último, nós fechamos a revista com a redenção cósmica, ou seja, que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua criação. Deus não deixou a criação à deriva para ela naufragar, não, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e nesse momento exato Ele está realizando esse plano, esse propósito, esse projeto, e nós somos, né, os beneficiados, né, desse propósito eterno de Deus. Fazendo esta introdução a respeito da revista, né, e das 3 lições que nós abordamos, entramos agora na última lição, a lição de número 13, a redenção cósmica, né, é o alvo da nossa ministração nesta manhã. A meditação diz assim: e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5, parte A. Só para deixar claro para os irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida, não se sintam intimidados em me interromper. Levanta a mãozinha, pastor, eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho essa pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu vou responder aos irmãos com o maior carinho e atenção. A prática de vida, conheça o conceito de redenção cósmica, à luz das Escrituras, analisando por que, como e quando ocorrerá a renovação de toda a criação por Deus. Então, é o meu princípio, de onde eu parto.
Deus criou. Por causa da escolha tanto dos anjos como dos homens, entrou o pecado, não é? Na criação. E então, quando Deus cria o homem, cria os anjos, Deus cria os anjos para serem servos. Os anjos são os diáconos de Deus. São aqueles que são enviados por Deus, levar as mensagens, né? E muitas vezes, né, organizar o universo, colocar o universo em ordem, né? Então os anjos, eles estão aí para serem auxiliares de Deus. E nesse sentido, eles também nos auxiliam amando, né, de Deus. Nós vemos na história das Escrituras muitos anjos, né, levando mensagem, matando homens, exercendo juízo, levando bênçãos, porque eles são os diáconos de Deus, eles são aqueles mensageiros encarregados de administrar, não é, toda a criação, todo o universo. Então eles são os auxiliares de Deus. Mas quando Deus cria o homem, ele cria o homem não para ser um auxiliar, não para ser um servo, mas ele cria o homem para que o homem possa compartilhar a própria natureza divina. Então aquilo que Deus não é? Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é fiel, né? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é graça. Essas qualidades, esses atributos, Deus inseriu na natureza humana. Ou seja, quando Deus cria o homem, ele sopra nas narinas, não é? Algumas qualidades e atributos de Deus, elas são também enxertadas, inseridas na natureza humana. Dentre elas, a capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, né? De amar, né? Todos esses atributos, né? Essas qualidades, elas foram colocadas, né, dentro da natureza humana. Mas uma qualidade também que Deus colocou dentro do homem foi o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha. Então o homem, ele teria a capacidade, né, de conhecer, né, e conhecendo tomar decisões. E aí nós vemos que primeiro os anjos tomaram a decisão errada. E qual foi a decisão errada? De não obedecer a Deus e seguir, né, o seu próprio desejo, o seu próprio intento, a sua própria vontade. Aí está toda a raiz do mal. Aí está toda a raiz do pecado, que é, em essência, a falta de fé. Porque, veja bem, quando Deus diz para Adão, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão desobedece, ele obedece por quê? Vocês conseguem entender a essência? Ele desobedece por quê? Porque ele não creu. Essa é a essência do pecado. Se Deus havia dado, né, a palavra de que eles haveriam de morrer, eles deveriam acreditar e não comer do fruto da árvore do conhecimento do mal. Quando eles comeram, eles demonstraram que não creram na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. E o não crer produziu o quê? A desobediência. Entenderam? Aí está o princípio do mal e da queda, né? Em essência é a falta de fé, é quando Deus fala algo e nós não cremos. Foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden. Então, partindo desse princípio, viramos a página e entramos na introdução. Tá bom? A introdução, página 72, a introdução. Qual é o objetivo aqui da lição? Conhecer o propósito de Deus para a criação é essencial para entender a redenção cósmica, através de Jesus o Cristo, os sinais sociais, naturais, políticos, econômicos e religiosos. Então, Deus, ele tem, pela sua palavra, a promessa de redimir, de resgatar a criação e reconduzi-la à posição original, né, que Deus tem para ela. Qual é o objetivo da criação? Primeiro, glorificar a Deus. O ser de Deus é tão majestoso, é tão glorioso, é tão excelente, que este ser, ele, por natureza, ele é adorado, ele é reverenciado, ele é engrandecido, ele é louvado. Então, quando Deus cria, ele cria para quê? Para que ele seja glorificado nas suas criaturas, nos seres, né, ao qual ele criou. Ele cria para ser glorificado na própria criação como um todo. É um dos objetivos de Deus ao criar. O segundo objetivo é Deus compartilhar o seu ser com os seres criados. Como é que Deus compartilha o seu ser? Quando ele ama, quando ele abençoa, quando ele é bondoso, quando ele é misericordioso, quando ele é fiel, quando ele é justo, quando ele é santo, ele está compartilhando o seu ser com os seres criados. Esse é o objetivo de Deus. Estão me entendendo? Só que o pecado e o mal, eles produziram o quê? Uma separação. Por quê? Deus é o ser perfeito por excelência.
E ele possui todas as qualidades e atributos, não é? Possíveis a um ser existente. Então, em Deus, por ser um ser eterno e ser imutável, a perfeição é absoluta. Ele não muda, ele é perfeito. Não podemos acrescentar nada a Deus, porque ele já é um ser perfeito e completo. Agora, um ser perfeito, completo e santo, como é que ele vai se relacionar com os seres pecadores? É impossível. Porque se Deus fosse se relacionar com nós, na condição em que nós existimos hoje, nós seríamos exterminados automaticamente. Era se aproximar de Deus, literalmente você seria exterminado. Por causa da natureza, da grandiosidade, da santidade de Deus. Lembram lá no Monte Sinai, Israel? Quando Deus se apresentou no monte, o monte estremecia, fumegava, saía fumaça, fogo e relâmpagos. O monte estremecia como um todo. E o povo falou, não, Moisés, fala tu conosco, mas não queremos, né, ouvir Deus. Por quê? Porque provocou temor e medo mesmo por causa da presença gloriosa de Deus. Então, por isso que, para o homem ter uma comunhão perfeita, ele tem que ter uma natureza semelhante à de Deus. Você está me entendendo? Nós nos relacionamos com, por exemplo, com o nosso animalzinho, o nosso pet. Mas o relacionamento é igual, por exemplo, se eu tenho um pet na minha casa, eu tenho um relacionamento com ele, mas o relacionamento com ele é igual ao que eu tenho com a minha esposa? Não, não é? Mas por quê? Porque a minha esposa tem características semelhantes, ela tem semelhanças com a minha natureza. Por isso que meu relacionamento com a minha esposa ele é mais profundo, ele é mais intenso, ele é mais verdadeiro, ele é mais real. Mas com o pet não, é um tipo de relacionamento que eu tenho com o pet, mas com a minha esposa é um relacionamento por quê? Porque ela corresponde à minha natureza. Então Deus, para se relacionar com as pessoas, no nível, digamos assim, face a face, ele tem que fazer o quê? Ele tem que nos transformar, não é, à semelhança dele mesmo. Porque aí então, não é, há diálogo, há conversa, há semelhança. E aí a comunhão é possível. Estão me entendendo o meu argumento, a minha linha de raciocínio? Por isso que Deus ele pega o homem pecador, ele transforma primeiro o quê? Primeiro, não é, a sua parte interior, né? Deus trabalha primeiro na alma, no espírito do homem, transformando, mudando, regenerando, criando nova vida, é uma nova criatura. E finalmente Deus termina a sua obra transformando o corpo humano, porque a nossa alma e o nosso espírito, ela é regenerada, ela tem uma nova vida, mas a carne não. A carne não é regenerada. Vocês sabiam disso? É por isso que nós lutamos constantemente contra o pecado. Por quê? Porque a carne, ela não se converte. Você tem que submeter ela. Você tem que sujeitar ela ao domínio de Deus, ao domínio do Espírito Santo. Por isso que os desejos latentes da nossa carne, elas estão sempre aqui. E é uma luta constante. Pastor, mas quando é que isso vai ter fim? Quando o corpo ele for revestido de glória, de santidade e perfeição, não é? Na glorificação dos nossos corpos. Perfeito? Então aqui, os sinais sociais. Vamos lá. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Quem pode ler aí para a gente? Rapidinho, por favor. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim, ó. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. O que nós lemos aqui é o que está acontecendo nos dias de hoje? Os homens são egoístas? Os homens são avarentos? São presunçosos? São arrogantes? Eles blasfemam de Deus? Os filhos são desobedientes. Os filhos hoje são super obedientes, né? Hoje em dia, então, eu fico abismado. Criança de 2 anos manda nos pais. 3 anos, meu filho faz o que quer. E os pais são dominados pelos filhos. Mas é o momento que nós estamos vivendo. Quem manda na casa é o filhinho. Não, eu só como se for isso, eu só faço aquilo, se não me der o celular, eu faço birra, eu faço beijo. A Bíblia está avisando, ó, os filhos serão desobedientes aos pais. Correto? Os homens são sem amor pela família. Você viu, vimos agora nessa semana, um filho matou o pai, a mãe, e matou o irmão porque os pais não permitiram que ele fosse fazer uma viagem
para uma outra localidade. Isso é lógico? Isso é racional? Olha o que a Bíblia está dizendo, desobedientes aos pais. Mas por quê? Porque lá no início os pais não colocaram limites. É meu bibelô, não pode chorar, vou traumatizar ele. Deixa ele crescer que você vai ver o que você vai enfrentar quando ele crescer. Entendeu? Soberbos, precipitados, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Enfim, quais são as características, não é, de que nós estamos prestes a conhecer o momento em que Deus ele vai, né, resgatar, redimir a própria criação. E o que nós vimos aqui, amor ao prazer mais do que a Deus. Ou seja, o que as pessoas querem hoje em dia? Só o prazer, só aquilo que me dá prazer. Deus está em segundo plano. A sociedade humana como um todo, eles não têm mais sede de conhecer a Deus, de buscar a Deus, né? de estar em comunhão com Deus. O que os seres humanos buscam hoje é prazer. É prazer, não é visual, internet, filmes, né? É prazer físico, cigarro, bebidas, droga, álcool, sexo. Prazer, não é? Para a alma, prazer para o espírito, prazer para o corpo. As pessoas procuram a satisfação plena, né? Dos seus anseios aqui na Terra. Essa a dinâmica da sociedade nos dias de hoje. E, pasme, isso não é só na sociedade secular, não. Dentro do conceito de igreja também, hoje em dia os crentes procuram o quê? Conforto. Doença não posso ter lutas, não posso ter batalha, está dominado, eu profetizo, eu determino, eu não aceito. Esse conceito está também dentro da igreja. Filhos obedientes aos pais, falsidade nas relações humanas, né? Hoje em dia as pessoas, não, pastor, eu vou estar lá naquele dia o irmão não aparece, não dá satisfação, e fica por isso mesmo. Compra, não paga, não é? Essa é a condição do hedonismo e narcisismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer, né? E o narcisismo é a ideia de que eu sou melhor do que todos, né? Sim. 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 Isso aí, Deus permite para ver a Deus que podia ter intervido. Ele é milhões de luzes pelos céus. E hoje, ele podia ter intervido também nos dias atuais. As decisões que tomamos hoje são decisões erradas. Qual é o funcionamento? Praticamente uma criança não entrava num diálogo de adulto. Sim. Ela não admitia o pai. Uhum. Ela não se intrometia na da sala. Sim. Hoje, o excesso de liberdade, o excesso de informações que uma criança tem, a informação é essa que também o pai não pode bater, porque a criança tem uma percepção muito maior do que um adulto. Então, tudo que você ensina para uma criança, ela dá para a vida. Sim. Então, hoje você não pode bater, porque se chamar um conceito tutelar, você vai ter. Então, a criança está captando todas as informações. Então, hoje, até para você educar, se torna uma forma difícil. Mas a sociedade não te ajuda a fazer com que os ensinamentos passados sejam presentes. Porque antigamente o filho estava acostumado a estar dentro, hoje não está. Você deixava o seu filho. Hoje você não faz nada por ele, assim, ele acha. Aí você pode ver, você pode ver, você não pode educar. Porque a sociedade tem um crime com eles. Tem até uma lei que a Xuxa fez, que funcionou. Qual o nome do senhor? Marcelo. Pastor Marcelo, deixa eu explicar para o senhor. Como é que o crente deve educar os seus filhos? Como é que ensina, né, o teu filho no caminho que ele deve andar? Como é que o crente deve educar os seus filhos? O que é educar os seus filhos? O que é ensinar? Esse é o que nós devemos pautar. Ensinar não é trazer o filho aqui, para ele sentar aqui, isso não é ensinar. Ensinar é você sentar e ler as escrituras com ele. Ensinar é você orar junto com ele, isso é ensinar. Se fizermos dessa forma, eu tenho certeza que nenhuma influência lá de fora vai estar, né, influenciando os nossos filhos. Entendeu? Pessoas que ensinam o filho de uma forma, mas o conceito dele diante da sociedade é outro. Você não deve fazer isso, não faz. Então, mas quando nós, né, impomos a nossa visão, né, a nossa visão de mundo, a nossa visão, né, em Cristo, né, que o casamento e a família, né, é uma instituição divina, e colocamos esses princípios em prática, com certeza nós vamos ser vitoriosos. Então, temos também a degradação moral e sexual, ou seja, mentir hoje é algo normal.
Mentir é algo normal. Não cumprir, comprar e não pagar é normal, não é? Dar a sua palavra e não cumprir é normal. A degradação sexual, nós vemos hoje em dia, não é? Agora o sexo se tornou o quê? Brincadeira. A juventude hoje em dia, né? Nas escolas, e até mesmo nas igrejas, hoje em dia a fornicação dentro da igreja é algo assim corriqueiro, não tem problema nenhum. Então o sexo se tornou o quê? Diversão, busca pelo prazer, e aí a diversão. Tem meninas e tem meninos que a diversão deles é o quê? É praticar o ato sexual. Por quê? Porque a sociedade como um todo diz que tem que experimentar mesmo, tem que viver, tem que experienciar. Isso é uma consequência o quê? Isso é consequência o quê? Dos sinais sociais. A sociedade, ela está, né, enfrentando todos esses problemas, não é? Dentro da nossa convivência, e nós temos que estar atentos que isso é um dos sinais, não é, que antecede o quê? A redenção da criação. Os sinais naturais, vamos lá. Mateus 24, 7 e 8. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nós temos visto, né, um crescente número de terremotos crescentes, mudanças climáticas, escassez de água, pandemias, por exemplo, a Covid, né, e sinais astronômicos. Né, o próprio universo está sinalizando, dizendo, isso que eu estou lendo não está na revista, tá? Porque eu não vou ler a revista para vocês, eu vou trazer conteúdo extra para vocês. Ler a revista, vocês leem e durante a semana é a tarefa de vocês. Aqui eu estou trazendo material extra, por isso que vocês não vão encontrar isso na revista. Perfeito? Análise. A criação está em dores de parto. Romanos 8, 22. Clamando pela redenção final. O que diz aí Romanos 8, 22? Olha só. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, por exemplo, o caos moral na sociedade, a própria natureza, né? Nós vemos a natureza, por exemplo, inundações, vulcões, não é? Calor excessivo, né? Desmatamento, enfim, tudo isso. A própria natureza gemendo e almejando, não é, a redenção, ser revestida de glória e poder e majestade, assim como nós. Quando nós olhamos eu pelo menos, quando eu olho para mim mesmo e vejo esse corpo que está envelhecendo, não é? Aqui os fiozinhos já estão caindo, o cabelo está ficando branco, já se sente uma dor aqui, não é? E você vê um corpo imperfeito, que nós, embora tenhamos desejo de fazer sempre o que é reto, sempre o que é justo, sempre o que é perfeito, a gente sempre está errando, a gente sempre está falhando, a gente sempre está deixando a desejar. Isso em mim causa o quê? O desejo de ser revestido, não é, de santidade, perfeição e justiça. Por quê? Porque eu sei que quando eu for revestido de perfeição, santidade e justiça, eu não estarei sujeito, não é, às limitações que eu tenho hoje. Então, aquele que é filho de Deus, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele almeja ser revestido dessa nova natureza e se tornar a semelhança de Cristo. E a própria natureza, ela está dando sinais, não é? São pestes, né? Gaifão e outros aqui, enfim, uma série de movimentos da própria natureza, né? Gritando, queremos, não é? Queremos a redenção, queremos, não é, que Deus produza, não é? A nossa redenção, que nos resgate dessa condição de pecado, né? De mortalidade, de corrupção. A própria natureza, ela geme por isso. E nós vemos que, por que a natureza, porque quem foi que pecou? E por que a natureza, ela está assim? Por que a natureza, ela foi amaldiçoada? Isso aí. Se Deus não amaldiçoasse a natureza, a criação como um todo, o homem seria consumido, né? A terra se abriria e literalmente engoliria o homem. Por quê? Porque Deus criou um mundo perfeito e colocou o homem bom e perfeito. Então há uma harmonia. O mundo bom e perfeito existe para né, criado para o homem bom e perfeito. Quando o homem peca, agora a natureza tem que se adaptar à nova natureza do homem, à nova condição humana. Por isso que Deus amaldiçoou a natureza. Então ela é amaldiçoada, maldita, aí Deus fala, maldita é a terra por tua causa. Então, quem sujeitou a natureza à corrupção, à criação, à corrupção, à vaidade, foi o próprio homem. E a natureza agora ela geme e chora, esperando na redenção dos filhos de Deus. Sinais políticos. Daniel 2 e 7, Apocalipse 13. Reinos se levantarão contra reinos. Aí nós vemos aqui, nos dias de hoje, nós vemos aí guerra, né? Israel, Irã, Ucrânia, Rússia. São sinais de quê? De que a redenção está próxima. Alianças globais, a OTAN,
a ONU, né? O G20, né? A ascensão de um sistema global de controle, né? Nós vemos que hoje em dia o mundo ele está sendo, digamos assim, não há mais separação entre a internet agora, ela produz o quê? O intercâmbio imediato, né, entre todas as nações, entre todos os povos. Você pode interagir agora com uma pessoa lá do Japão, com uma pessoa de Israel, da Rússia, de qualquer lugar do mundo, você pode interagir. Isso, quando há interação entre as nações, o que vai acontecendo? Um aplanamento. Todo mundo começa a pensar de um jeito só, de uma forma só, entendeu? E desejar um governo só, uma religião só. E nós vemos isso se afunilando cada vez mais. Né? Tensões em Jerusalém como relógio escatológico. Então, são os sinais no mundo político, na política. Sinais econômicos. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. O que nós vemos aí? Ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. Nós estamos caminhando para isso, moeda digital, criptomoedas. Agora, para você acessar o seu celular, você tem que colocar o quê? A sua digital, ou a sua íris. Para você acessar o seu banco agora, ou para criar uma conta, você tem que colocar lá no seu celular o quê? Ou a sua digital, ou a sua íris. A ideia é o dinheiro em espécie, ele desaparecer, ser só o dinheiro digital. Agora você veja bem. No mundo digital, onde o teu prontuário médico está digital, a tua conta está digital, tudo teu é digital. Se o cara quiser lá e apagar você, ele te apaga, você não existe mais. Porque tudo é digital. Estão me entendendo para onde é que nós estamos caminhando? Então essa é digitalização total da economia, moedas digitais estatais, criptomoedas de controle descentralizado, rumo à economia de vigilância. O que o governo brasileiro queria fazer há pouco tempo? Vigiar a tua conta. Qualquer Pix que fosse feito na sua conta, o governo teria acesso a essa informação. Isso é o quê? Controle. Isso vai chegar aonde? Ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a licença do governo para poder realizar suas transações bancárias. Está caminhando para isso. Perfeito? Sinais religiosos. Texto-chave, segundo aos Tessalonicenses 2:3 e Mateus 24. Antes daquele dia virá a apostasia. Nós estamos olhando para o mundo lá fora e agora vamos olhar para o contexto da igreja. Vocês não percebem uma apostasia reinante e crescente dentro da igreja? Escândalos, corrupção, escândalos sexuais, escândalos de desvio de dinheiro, pastores multimilionários. E a salvação hoje, ela é pregada, não uma salvação de transformação do ser humano à imagem e semelhança de Deus, mas qual é a visão do crente bem-sucedido hoje? É o cara que tem uma casa, tem uma mulher bonita, que fez uma lipoaspiração, colocou uma prótese. Não é isso? Os pastores que estão na mídia aí são pastores humildes? São pastores que pregam o evangelho em sua essência? Não. Os pastores que estão na mídia, as igrejas que estão na mídia são as igrejas que estão promovendo o quê? Não é? O crente do shopping. É aquele crente, que não tem muita diferença para uma pessoa, da vida secular. Ele é vitorioso, ele conquistou, ele tem riqueza, Estão me entendendo? Mas não é, isso aí é só uma parte da coisa. É quando você começa a dizer para as pessoas que, por exemplo, o pecado já não é mais... Não, o pecado não tem importância, é um pecadinho aqui e Deus perdoa. Deus é amor. Deus é amor. Deus não disciplina, Deus não castiga, Deus não repreende, Deus não ensina. Essas são as doutrinas que estão sendo criadas na igreja moderna. Ou seja, o amor, ele cuida, ele protege, não é? Ele ensina, mas ele também disciplina, ele castiga. Porque, veja bem, se eu vejo que um dos irmãos estão indo por um caminho errado, e eu digo, olha, e eu fico quieto, observando só você cair no precipício, isso é amor? Isso é amor? Não é. Então o amor também, ele ensina, e o amor também ele disciplina, ele castiga. Por quê? Porque o amor me leva a realizar ações que vão reconduzir aquela pessoa novamente ao caminho que ela deve ser. Então nós vemos aqui uma apostasia, abandono da fé por líderes e igrejas, proliferação de falsos profetas e falsos cristos, é o que mais tem nos dias de hoje. Profeta de CPF. Será que Deus ele vai perder tempo aqui, me enviar aqui para me adivinhar o CPF de vocês? Tem lógica isso? Nós vemos esses profetas hoje, esses falsos cristos. Movimento ecumênico global. A igreja não tem mais protestante, não tem mais católico, não tem mais, um povo só, tudo unido, né? Religião centrada no homem, coach, prosperidade. Você vai vencer, né? Você é o centro do coração de Deus. Olha, você vai conquistar.
Tudo é centrado aqui nas coisas terrenas, nada lá nos céus. Nada, 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 nada. Tudo é aqui na terra. A visão é aqui na terra os bens materiais e o homem como centro, né, dessa teologia, desse ensinamento das igrejas. E essas igrejas elas estão superlotadas. E para essas igrejas tem milhares e milhares de reais. Estão me entendendo? Porque é uma apostasia que está crescendo dentro das igrejas. Perseguição aos verdadeiros crentes. Esse crente, ele é antiquado, ele fica falando de santidade, ele fica pregando contra o pecado, ele fica, não é, querendo que a gente, não é, vai estudar a Bíblia. Não precisa estudar a Bíblia, não. Eu vou lá no final de semana, não é, canto 2 musiquinhas, entrego meu dízimo, pronto, a minha vida com Deus já tá perfeita e completa. É essa que estão ensinando nos dias de hoje, meus irmãos. Aí os crentes não têm vida de oração, não têm vida de leitura da palavra, não tem comunhão com Deus, não são batizados com o Espírito Santo, a igreja não tem mais milagres. Por quê? Porque estamos caminhando para uma apostasia, um esfriamento espiritual. Os crentes vêm para a igreja como se aqui fosse um lugar para ele bater ponto. Eu fui lá, pastor, já bati o meu ponto, tá? Cumpri meu dever, vou embora para casa. Estou mentindo? Eu estou falando algo irreal, absurdo? Essa é a realidade da maioria, né, das igrejas e dos crentes nos dias de hoje. Mas aquele que busca, não é, manter, não é, o padrão comunitário da primeira igreja, que era uma igreja que vivia no ensino dos apóstolos, os apóstolos, não é, estavam ensinando e eles assimilavam, eles aprendiam e colocavam em prática na sua vida a comunhão, a vida de oração. O Espírito Santo tinha uma liberdade para agir, né, dentro da igreja, mas nos dias de hoje, o Espírito Santo ele não tem liberdade para agir nos crentes. Por quê? Porque os crentes não estão olhando para o alto, estão olhando para as coisas da terra, as coisas terrenas, os bens materiais. Irmãos, não que isso seja pecado, não que isso seja ruim, mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e essas coisas vos serão acrescentadas. Não precisa você ficar correndo atrás. Busca o reino dos céus em primeiro lugar, que Deus vai acrescentar uma boa casa, um bom emprego, uma boa roupa, entendeu? A prosperidade, isso vai vir, em decorrência do seu relacionamento com Deus. Agora, você não pode colocar, né, a carroça na frente dos bois. O que é que se faz hoje em dia? Coloca a carroça na frente dos bois. É claro que isso em algum momento vai dar errado, porque não funciona assim, perfeito? Vamos avançar, né? No tópico 2, por que novos céus e nova terra? A criação foi afetada pelo pecado, ficando sujeita à vaidade. Isso significa que a criação não cumpre o objetivo para o qual foi criada. Ela deveria dar testemunho de Deus. Então, quando nós olhamos para o sol, nós vemos ali, né, esplendor, não é? Aquele resplendor. Quando nós olhamos para o sol, nós temos um vislumbre do que é Deus, de como é o ser de Deus. Por isso, nós conseguimos olhar para o sol, nós conseguiríamos suportar, não conseguimos. Por quê? Olha que o sol é uma criação de Deus. Se nós não conseguimos olhar para o sol e estar diante do sol, como é que o ser humano vai estar diante de Deus? Porque o resplendor de Deus, a glória de Deus, é muito maior do que a glória e o resplendor do sol. Então, a natureza, ela foi criada para o quê? Para apontar para Deus. Olha, eu sou criatura, eu fui criado, mas olha para o Criador. O Criador é muito mais sublime, muito mais excelso do que eu. Entenderam? Só que por causa do pecado, a natureza ela não reflete hoje em dia, não é, a natureza perfeita e grandiosa de Deus. O pecado é uma interferência. Por isto que eu faço a pergunta a vocês: qual é o maior problema hoje que nós enfrentamos? É fome? É desemprego? É violência? Qual é o maior problema da humanidade? Qual é o problema que, se você resolver, então tudo fica perfeito? Qual é o problema? É o pecado. O desemprego existe por quê? Por causa do pecado. A inflação existe por quê? Por causa do pecado. A violência existe por quê? Por causa do pecado. Tudo se resume numa questão: o pecado. O ser humano é caído e pecador. Este é o problema essencial da natureza humana, do ser humano. Resolvendo o problema do pecado, você resolveu tudo. Mas como é que você vai resolver o problema do pecado? Nenhum ser humano tem essa condição. É por isso que todo governante, né, entra, faz milhares de propostas, no final o que acontece? Os problemas não são resolvidos. E nunca vão ser resolvidos pelo homem. Por quê? Porque os governantes tratam, né, de questões sociais, econômicas, mas o problema do ser humano é essencial. A natureza humana ela está decaída, ela é pecaminosa por natureza. E se você não consertar na sua essência
Não tem solução. Por isso que a única solução para o mundo é Jesus Cristo, é o Evangelho. É a redenção, a transformação, a regeneração do homem, para que ele se torne uma nova criatura, nascido do alto, nascido pelo Espírito Santo e regenerado. Agora, uma nova criatura, agora trazendo a imagem de Cristo, a imagem do homem celestial e não mais a imagem do homem terreno. Esta é a solução para os problemas da humanidade como um todo. Então, esses problemas só vão ser resolvidos com a redenção, não só do homem, a nossa natureza interna, nossa alma e espírito, nosso corpo, mas também do próprio universo como um todo. Essa é a solução para a questão humana do pecado. Alguma pergunta, alguma observação? Alguém pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? No tópico 2 aí, ainda, a promessa de restauração. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Deus sempre teve o propósito de restaurar a criação, não apenas salvar os indivíduos, mas renovar toda a realidade cósmica. Quando Deus cria, e aí, algumas pessoas têm a ideia de que Deus cria assim, ó, ele faz assim, ó, e as coisas aparecem. Quando a gente lê o livro de Gênesis superficialmente, de repente a gente possa ter essa ideia, né? E as coisas apareceram. Não foi assim. Deus, ele foi moldando a matéria e dando forma às coisas, né? A matéria foi transformada na terra, né? Foi transformada no sol, na lua, nas estrelas, e o próprio homem, né, ele foi moldado, né, a partir, né, dos elementos químicos, né, do pó da terra. Então nós vemos que Deus, ele é um construtor, ele não é um mágico. O que é um mágico? O mágico é aquele que ele estala os dedos e as coisas aparecem, mas com Deus não foi assim. Ele construiu, ele deu forma, não é, a todas as coisas a partir do nada, quando nada existia. Então quem aí já brincou de Lego? Você sabe o que é Lego? Alguém já brincou de Lego? A gente não vai construindo, não é? Forma um carrinho, forma uma casinha. Aquele tempo de criança nosso, não é tão bom a gente ir construindo, não é? Então, Deus, obrigado, meu amigo. Deus, ele pega o quê? Os átomos. O que é a matéria essencial do universo? São os átomos. São partículas invisíveis que Deus forma todas as coisas. Entendeu? Então Deus une um átomo com outro átomo e forma, por exemplo, forma a água. Ele junta um átomo com outro átomo e forma, por exemplo, o ar. Não é? Ele junta um átomo com outro átomo e forma, por exemplo, a Terra. Deus foi construindo, usando os legos primordiais, que são o quê? São os átomos. Esses átomos, eles estão unidos, coesos. Eles existem em você, existem nesse banco, nesse copo, tudo aqui é formado por átomos. Eles estão unidos, porque o poder de Deus mantém todas as coisas unidas e existindo. Estão me entendendo? Na recriação, esses átomos eles vão ser novamente separados. Entendeu? Na redenção, eles vão ser separados. E aí Deus vai juntar novamente esses átomos para criar o quê? Novos céus e nova terra. É isso que vai acontecer. Porque Deus tem o poder, né, para criar e para recriar, fazer coisas novas. Porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem toda a sabedoria. Estão me entendendo? Aqui, continuando, na página 73, ainda no tópico 2, ele o faz mediante a obra redentora de Cristo, por ação do seu Espírito Santo, que regenera todas as coisas pelo seu poder criador. Glória a Deus por seu poder, sabedoria e propósito eterno. Deus, sendo imutável, não pode mentir, portanto passaram os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Quando nós falamos de eternidade, as pessoas têm uma ideia de tempo sem fim, não é isso? Mas a eternidade é muito mais do que isso. Estamos falando de qualidade, quando falamos que Deus é eterno, estamos falando de qualidade de existência, quer dizer, que o ser de Deus, ele existe num nível que nós não... Deus está aqui, nós estamos aqui. Um ser eterno, ele não muda, ele é imutável. Um ser eterno, ele não faz assim, hoje eu estou torcendo pelo Flamengo, amanhã eu vou torcer pelo Vasco. Não, um ser eterno, ele não muda. Ele não muda de opinião, ele é o mesmo sempre e eternamente. Aquilo que Deus é aquilo que ele sempre foi e é aquilo que ele sempre será. Isso é a qualidade de um ser eterno. E uma das qualidades de um ser eterno, né, é a perfeição absoluta. E sendo Deus a perfeição absoluta, santidade absoluta,
justiça absoluta, Deus não pode mentir. Porque se ele mentisse, ele não seria Deus. Porque ele mentindo ou praticando mal o pecado, ele não seria Deus. Ele não seria santo, não é? Na plenitude que ele é. Por isso que o ser eterno, ele jamais muda. Então, se ele diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, nós temos que crer que a palavra de Deus é imutável e que ele vai cumprir, né, a sua palavra fidedignamente. Então, os sinais que nós vemos, que eu mostrei, os sinais políticos, sinais sociais, sinais religiosos, sinais econômicos, eles apontam, olha, alegrem-se porque a redenção de vocês, ela está bem próxima. Entendeu? Ou seja, a humanidade, a história humana, ela está caminhando para o seu, digamos assim, o momento final. Não tem aquela cena do filme, né, que a gente passa todo o enredo, a gente chega no final, que ali, né, geralmente o herói vence, né? O herói sofre o filme todo, aí chega no final, o herói vence. Então, a humanidade está caminhando para esse grande final. O apagar das luzes, o abaixar da cortina. Agora, quem é que está controlando toda a história do princípio até o fim? Quem é? Deus. Ele nunca perdeu o controle. Quando os anjos pecaram, quando Ra-Satã se rebelou, Deus não perdeu o controle. O controle estava nas mãos dele. Sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Então, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece está dentro da permissão divina. Mas ele tem tudo sob controle. Nada foge ao seu domínio, ao seu poder, à sua autoridade. Ele é, e aí, o alfa e o ômega, né? E aí, esse texto foi escrito em grego, mas na realidade ali o texto não é o alfa e o ômega, é o aleph e o tav. Alfa e ômega é a primeira letra do alfabeto grego, mas só que Jesus falava em hebraico, aramaico, então ele é o aleph e o tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Isso quer dizer que ele é o princípio, ele é o fim, ele é a origem. Nele tudo existe, nele tudo subsiste, nele tudo se torna real, nele tudo se torna possível. Então, tudo que existe, existe nele, por ele e para ele. Ele é o princípio, ele é aquele que cria, ele é aquele que traz a existência, aquele que forma, é aquele que sustenta. É aquele que mantém você de pé, vivo, existindo, respirando. Ele é aquele que tem o poder para realizar todas as coisas possíveis. É ele. Então, a humanidade, a história humana está caminhando para o seu grande final. E nesse grande final, nós temos um papel importantíssimo, não é? Que é o papel de sermos o quê? As testemunhas de Cristo, os filhos de Deus, aqueles que vão entrar na eternidade, ser herdeiros, não é? Co-herdeiros com Cristo, herdar o reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. O tópico 3, a glorificação da criação e dos filhos de Deus. Assim como os salvos são transformados em corpos glorificados, não é? A própria criação precisa ser restaurada, não é? E para ser compatível com essa nova humanidade. Lembra quando eu falei que quando o homem pecou, a natureza, a criação, ela teve que se adaptar à nova realidade da existência do homem? Ora, se Deus está criando um novo homem, uma nova humanidade, um novo ser, a semelhança e a imagem dele mesmo, com um caráter semelhante a Deus, com uma natureza semelhante a Deus, com qualidade de atributos semelhantes a Deus, é óbvio que o universo no qual esses seres passarão a existir tem que ser semelhante agora à nova natureza dos filhos de Deus. Por isso que há a necessidade da redenção também do próprio universo, do Sol, da Lua, das estrelas, de todo o ambiente ao nosso redor, ele tem que ser transformado. Entenderam? Agora, a ideia que nós temos de céu é uma ideia assim, é um lugar lá, né, onde a gente vai para lá, não é essa a ideia que a gente tem? Não, vocês estão tímidos, eu gostaria que vocês interagissem. É ou não é? O céu é um lugar. Alguns pensam que a gente vai ter asinhas pairando nas nuvens, não é isso? Não é mais ou menos isso? E a gente vai ficar lá, ó, tirando uma cesta, né? Isso é a ideia mais, digamos assim, mais ingênua, né, do que a realidade da eternidade. Muito ingênua. Quando nós formos glorificados, o nosso corpo ele vai ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, imortalidade. É um ser que não pode morrer, semelhante a Deus. Deus morre? Então, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Nós jamais experimentaremos a morte. Sem mácula. O que quer dizer? Deus peca, Deus erra, Deus falha, Deus mente,
nós vamos ter esse novo corpo. A nossa nova natureza ela vai ser nessa condição, santa no sentido de santidade completa. Nós seremos incapazes de pecar, nós seremos incapazes de errar, nós seremos incapazes de mentir, ou seja, de praticar o mal. E será o corpo. 1 de Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós. Incorruptível, imortal, que não morre. Sem mácula, sem pecado, sem erro moral. E imarcessível, com uma glória semelhante à glória de Cristo. Quando vocês veem um anjo, que é um mensageiro de Deus, aparecendo, se ele não aparecer para nós na forma humana, o que acontece? Por que os anjos aparecem na forma humana para nós? Para que nós não venhamos a perecer. Por isso que eles apresentam assim, na semelhança de homens. Lembra quando os anjos vão retirar a pedra do túmulo de Jesus? Quando os soldados olharam para ele, o que aconteceu? Eles caíram, né? Por quê? Nós estamos falando, irmãos, de uma realidade que está muito além da nossa compreensão. Um ser glorificado, um ser espiritual, um ser celestial, ele resplandece como acima da luz do sol. Ele tem poderes e qualidades, atributos que nós nem sequer imaginamos. Um anjo só matou 185 mil soldados. E assim, num piscar de olhos. Isso são os anjos. Agora você imagine a nossa natureza revestida de poder e glória, a semelhança de Cristo. Nós vamos ter qualidades, atributos e poderes. Agora eu pergunto, um ser celestial, um ser glorificado, ele precisa comer? Ele precisa beber? Ele precisa de casa? Precisa. Deus precisa de casa? Deus fala, eu estou cansado, peraí, vou sentar aqui um pouquinho. Deus precisa disso? Eu estou com sede. Vocês estão entendendo qual é a nova natureza que nós vamos ter? É essa natureza, semelhante de Deus. Então, o que será o céu? O céu será todo o universo. Porque qual é o simbolismo do céu? É a presença de Deus, a presença imediata de Deus. Quando você chega e se apresenta diante de Deus e vê a glória de Deus, vê a majestade de Deus, né? Deus em sua essência, isto é o céu. Só que na nova criação, Deus não vai estar restrito. Em todas as partes do universo, todos os seres vão poder contemplar a glória, a majestade, a face, o poder, a santidade de Jesus. Então, todo o universo será céu. Estão entendendo o que é céu? Céu não é um lugar, mas é uma condição de existência. Senhora? Isso, vai experimentar a realidade plena de Deus. E aí, não é um lugar, são todos os lugares, porque Deus não é onipresente. Ele não está em todos os lugares, então todos os lugares onde Deus estiver presente será o céu. Estão me entendendo? Agora, terá um lugar, não é, onde a gente vai se reunir para adorar, para glorificar. E aí nós temos aí, né, a linguagem, a metáfora da Nova Jerusalém. Ali é o lugar onde Deus vai se apresentar, né? Porque Deus, sendo Espírito, ele não tem forma. Então Deus pode assumir a forma que ele bem entender e que ele bem quiser. Todo ser espiritual, ele não tem forma. É por isso que Deus se apresenta na forma de um homem. Ele se apresenta numa sarça ardente. Ele se apresenta no seu trono. Se você for ver, as apresentações de Deus geralmente são em formas, não é, humanas. Por quê? Para poder se identificar. Porque senão, sim. Depois dessa transformação, nós veremos agora, né, veremos a Deus, né? Porque senão hoje o homem não pode jamais, né, contemplar a presença de Deus. A partir do momento da transformação, da regeneração, que o homem terá ali agora a semelhança, né, em coisas que Deus tem, agora o homem passará a literalmente agora a ver o contato com Deus. Direto, contato direto. O que nos limita de ver a Deus hoje em dia? Os nossos olhos. Deus ele tem um resplendor, um espectro de luz tão elevado que os nossos olhos, a glória de Deus, o resplendor de Deus está aqui, mas a gente não consegue ver. Por quê? Por causa disso aqui, isso aqui é limitado. As limitações humanas não permitem. Por isso que a natureza humana tem que ser elevada ao nível semelhante ao de Deus. Só assim a gente vai poder existir lado a lado com Ele. Lembra quando Pedro, João e Tiago, no Monte Tabor, quando Jesus se transfigurou? Jesus revelou e diz que o rosto dele brilhou como o sol.
E aquilo foi só, digamos assim, olha, eu vou dar aqui um vislumbre, uma amostra grátis, né, do meu ser para vocês. Foi só, digamos assim, uma amostra grátis, né, que Jesus deu para ele. Então, irmão, nós estamos falando de uma realidade muito maravilhosa. Ah, pastor, mas na eternidade, eu vou comer? Você vai comer por prazer, mas não para sobreviver. Hoje, se nós comermos, nós não morremos? Mas na eternidade não, você vai experimentar só pelo prazer. Ah, eu quero comer uma maçã, você vai lá pelo prazer. Mas não é nem comer, porque literalmente ela vai, né, ser absorvida pelo teu organismo. Isto é, se houver necessidade. Isso aqui eu não estou falando nem como realidade, eu estou falando como uma hipótese. Está me entendendo? Eu vou beber só se for pelo prazer. Mas tudo indica que Jesus disse, ó, que ele disse que ele beberia o vinho novo, né, quando. Então, quer dizer, possivelmente haverá, né, o prazer nas reuniões, né, nas reuniões celestiais, onde nós vamos estar ali assentados, né, para assistir na presença de Deus. Provavelmente haverá banquete, né, e depois cada um vai cuidar, né, da sua vida, cada um vai servir a Deus porque veja bem, irmão, a ciência hoje afirma que o universo ele é extremamente grande. Você acha que em cada parte do universo não tem anjos lá trabalhando? E nós vamos estar indo a cada parte do universo revelar, expressar o ser de Deus para toda. Nós vamos ser o quê? O resplendor da glória de Deus. Está me entendendo? Quando nós chegarmos, por exemplo, os nossos corpos glorificados, eles poderão viajar a uma velocidade quase que acima da luz. Deus vai e você vai. E quando você chegar em um determinado lugar, a glória de Deus vai resplandecer através do meu corpo, do corpo de cada um de nós. E as pessoas e os outros seres vão falar: este é um filho de Deus. E eles vão ver em nós o quê? As qualidades, os atributos, as características de Deus. Porque nós vamos resplandecer a glória de Deus, o ser de Deus. Este é o propósito de Deus ao criar o homem. Que o homem resplandecesse o próprio ser de Deus. Fosse uma imagem e uma semelhança do próprio Deus. Em síntese, é um pequeno Deus. Estão me entendendo? Esse é o propósito de Deus desde a eternidade. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre esse assunto, mas essa é a realidade que está preparada para nós. Então, é um corpo imortal, que não, né, incorruptível, santo, né, e de resplendor e glória. Vamos lá. Não sei nem como é que está a hora aí. Alguém me ajuda aí, tá? 10? Então vamos encerrar rapidinho. Como acontecerá a redenção cósmica? Então, como eu já falei, o universo é formado de átomos, são pequenos legos, né, que Deus juntou e formou toda a estrutura do universo. Deus vai separar e reorganizar novamente e criar o universo novinho em folha, né, uma nova realidade. Algumas coisas que existirão na nova realidade, outras não, outras desaparecerão. Então, algumas coisas deixarão de existir e outras coisas continuarão, mas numa nova qualidade de existência. Perfeito? Tudo transformado. Tudo. Uma nova transformação. Pode ser a mesma coisa, porém transformada e renovada para que consiga ali você atingir. Porque se você está agora transformado, tudo que está na sua volta terá que ser transformado também. Sim. Senão, fica incompatível. Não é? Você não pode pegar um peixe e trazer ele para fora d'água. Ele tem que existir dentro do ambiente que lhe é próprio. Não é? O peixe não sobrevive fora d'água. A mesma coisa, um filho de Deus, os filhos de Deus, que nós somos, irmãos, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós somos filhos de Deus, tá? Diácono, presbítero, pastor, esses são títulos que existem aqui, mas na eternidade isso não tem o menor sentido. Não tem cabimento lá. Lá nós seremos conhecidos como os filhos de Deus. E cada um de nós terá um nome exclusivo. Cada um de nós teremos um novo nome, exclusivo. Mas a nossa condição será de filho de Deus. E é o que nós já somos agora, tá? Nós somos agora. Então os filhos de Deus, eles serão seres celestiais, eles terão um universo, né, à altura para viver. Para encerrar aqui, isso acontecerá, né, após a segunda vinda de Cristo, quando ele vier, né, buscar os seus, e após o juízo, né, o juízo dos homens, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, mas apenas para receber o galardão pelas nossas obras, tá? Aquilo que nós fizemos aqui para Deus receberá um galardão. Os ímpios não, eles comparecerão diante do trono branco de Deus para serem julgados e receberem a sentença, não é, de morte eterna, porque eles preferiram escolher a sua própria vontade em detrimento, né, da vontade de Deus. Perfeito? A morada de Deus com os homens, Apocalipse 21, 3. Qual é o objetivo de Deus?
Vou ler aqui só para a gente, 21:3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o objetivo da redenção cósmica, o objetivo de redimir o universo, é sempre aquele que Deus teve desde o princípio. Lembra no jardim quando Deus vinha conversar com Adão? Qual era o objetivo ali? Era que Adão ele crescesse como pessoa, como ser humano, e conforme ele fosse interagindo com Deus, ele fosse se tornando cada vez mais semelhante a Deus. Estão me entendendo? Relacionamento produz o quê? Semelhança. Vocês, mulheres, vocês não acabam adquirindo alguns hábitos, alguns pensamentos que são próprios do seu marido? Vocês começam, às vezes, vai fazer a comida, faz, não é? Aquilo que o marido... E da mesma sorte o marido com a esposa. Por quê? Porque essa interação, essa comunhão produz o quê? Afinidade, produz o quê? Semelhança. O filho, ele se torna muito semelhante ao seu pai. Ou a mãe. Por quê? Porque a comunhão produz semelhança, afinidade, interação, entendeu? Interação. Então, o objetivo de Deus, ao vir todos os dias conversar com Adão, é que Adão se tornasse cada vez mais semelhante a ele. Então, na eternidade será um crescimento contínuo. Mas eu digo o crescimento do ser, de pessoa, alcançando cada vez mais santidade, justiça, perfeição, entendeu? Cada vez é um crescimento contínuo. Essa é a essência do Evangelho. O objetivo de Deus é esse, não é te dar carro, isso aí é consequência do seu relacionamento com Deus. As bênçãos, elas são consequências do relacionamento com Deus. Agora, o que Deus quer realmente é isso aqui, ó, trazer ou levar nós para junto dele, para que nós possamos, não é, conversar com Deus, nos alegrarmos com Deus, compartilharmos, não é, do ser de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. O que Deus quer, traduzindo aqui para a nossa realidade, é sentar à mesa com seus filhos e comer um bom prato, né, um bom churrasco. O que Deus quer é isso. Isso que Deus deseja. Mas, nessa realidade, nessa natureza que nós existimos, nós não podemos desfrutar do ser de Deus. Por isso, a necessidade da redenção dos nossos corpos e a redenção do próprio universo. Por isso, né, Deus colocou no meu coração e eu elaborei essa revista. Irmãos, eu não sou escritor, eu sou apenas alguém, né, que Deus dá graça e misericórdia. Nós vamos aperfeiçoando o nosso trabalho. Mas esse foi o conteúdo que Deus colocou no meu coração e que eu consegui, né, transpor, né, em palavras os meus pensamentos, as minhas ideias. Talvez tenha alguma coisa que vocês ainda não tenham ouvido ou não estejam acostumados, né, mas foi o que eu consegui realizar, né, pela graça e misericórdia de Deus. Estamos chegando ao final dessa nossa lição. É claro que nós não conseguimos abordar tudo, porque se nós formos falar desse assunto, nós vamos passar 2, 3, 4 dias, uma semana discutindo, e você vai ter coisa nova, coisa nova, coisa nova. Mas eu espero ter ajudado os irmãos a entender, né, o propósito da escrita dessa revista. Espero que os irmãos tenham gostado.